Os demais irmãos, abram comigo ainda em pé para nós lermos a palavra do Senhor. Mateus capítulo 17 e verso de número 14. Evangelho segundo Mateus capítulo 17 e verso de número 14. Mateus capítulo 17 e verso de número 14, quem achou diga amém. Amém. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem pondo de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Verso 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, vou ler de novo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este: passe daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão por onde, irmãos? Pela oração e pelo... Ora, achando-se ele na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles entristeceram muito. 21 novamente, irmãos, verso 21, mais uma vez. Mas a esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo... Senhor, aplica essa palavra nos nossos corações, que essa seja uma noite de direcionamento, de esclarecimento para as nossas vidas, e que nós possamos, ó Pai, estar diante do Senhor em novidade de vida, e que nós possamos estar sendo tocada cada dia pelo Teu Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pode se assentar, meus amados. Queridos, irmãos, vou falar que nem um Paulo. O Paulo começa a dizer acerca de repetir as mesmas coisas. E em Filipenses, eu quero que você abra aí comigo, Filipenses, capítulo de número 3. Você pode deixar marcado, Mateus, Filipenses, capítulo de número 3. Vamos ver o que o Paulo diz à igreja de Filipos a respeito de falar as coisas. E ele começa a dizer, capítulo 3 de Filipenses e verso 1, ele diz: resta, irmãos meus, que vos regozijeis em quem? No Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas, e é segurança. 2, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Olha agora o que a Bíblia começa a dizer, irmãos, no 3:1, ele diz assim, ó: eu não me canso de escrever para vocês as mesmas coisas. Por quê? Porque a segurança para quem? Para quem escuta. A palavra do Senhor está dizendo, Paulo está escrevendo à igreja de Filipe, trazendo um assunto que muitas vezes está sendo tocado de novo nele. E a Bíblia começa a dizer, eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Irmãos, eu quero falar com os irmãos algo que aconteceu alguns anos comigo, alguns anos atrás. Eu estava conversando com um irmão a respeito de alguns conselhos da palavra do Senhor, alguns conselhos pastorais para a vida daquela pessoa. E aquela pessoa virou para mim e falou assim: não, pastor, eu sei de tudo que você está me falando, eu não preciso ouvir disso mais não. Eu falei assim: então você é igual o Satanás. Aí ele assustou, irmãos, porque é difícil ouvir uma coisa dessa, né? Imagina, o Pedro está falando com Jesus ali, fala que não vai negar, e fala que vai com Jesus até a morte, até a prisão. Aí daqui a um tempo ele começa a continuar conversando, e Jesus vai lá e fala assim: olha, é necessário que eu vá, que eu padeça, mas eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Longe de ti fazer tal coisa, Senhor, jamais isso vai acontecer. Aí vira Jesus para o Pedro e diz: afasta-te de mim,
Satanás. Você não sabe as coisas de Deus, mas somente as coisas dos homens. Imagina agora um discípulo ouvindo uma disso. Irmãos, e infelizmente não foi pondo esse parâmetro de Jesus para com Pedro, que eu falei com aquele irmão, mas é isso que acontece na vida de muitos cristãos, é o princípio do maligno. E qual que é o princípio do maligno? É aquela condição que o Paulo, escrevendo à igreja de Timóteo, no capítulo 1, no capítulo 3 da primeira carta, e no capítulo 4 e capítulo 3 da segunda carta a Timóteo. O Paulo começa a dizer que tem pessoas que vai aprender sempre, mas nunca chegam no conhecimento da verdade. Sabe o que é a pessoa que aprende sempre, mas nunca chega no conhecimento da verdade? É gente que está ouvindo a palavra de Deus todo dia, mas não tem transformação de vida. Está ouvindo a palavra de Deus dia após dia, mas a vida não transforma, os atos não transformam. A carne, ela controla a vida daquela pessoa. As decisões sentimentais e pessoais controlam a vida daquela pessoa. E essa pessoa jamais prosperará. Por quê? Porque a Bíblia começa a dizer que se você não pode ser ouvinte, esquecido. Você não pode ser alguém que ouve de um lado e sai do outro. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que elas têm na sua mente que está num culto é suficiente para a sua salvação, e não é, meu querido. O Paulo começa a dizer para a igreja de Corinto: olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Jesus começa a dizer em Mateus 7, a partir do verso 21, ele diz, e ele começa a falar sobre as árvores, que pelo fruto você conhece a árvore, não tem como você colher um fruto de espécie diferente, de uma qualidade de árvore diferente. Aí ele começa a dizer, vai decorrendo o texto, e ele chega, e eu quero ler isso com os irmãos, Mateus 7, já que eu citei ele, não é uma base, mas ele é um texto que cabe a nós nessa noite. Mateus capítulo 7, e vamos ler o do 17, do 15. Irmãos, eu pedi para os irmãos da mídia não pôr os textos aqui, é porque nós temos que aprender a ler Bíblia, irmãos, que às vezes as pessoas lêem Bíblia em casa, e às vezes, como nós temos a facilidade, é o culto de ensino, aí às vezes nem aqui ela abre Bíblia, então nós estamos abrindo Bíblia, a não ser domingo que tem muitos visitantes, e nós estamos assim, mas num culto de ensino nós vamos usar a nossa espada, amém? Amolar ela, quem quer amolar hoje? Glória a Deus. Mateus 7, verso 15 diz assim, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos, Aí o 21 ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está onde? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais. Olha para você ver, irmãos, isso é triste. Irmão, se tem algo que como se diz, de deixar triste, é uma coisa dessa. A Bíblia começa a dizer que tem pessoas que ela tem a aparência de justiça, mas nega com seus frutos. Tem pessoas que têm a aparência de servo, mas nos frutos não serve a nada. Porque não é a aparência da árvore, mas o que ela gera. Amado, você pode dizer o que você quiser de você mesmo, mas as suas ações vão revelar quem você é. As suas ações, as suas aspirações e as suas decisões vão determinar a quem você está seguindo. Então, em um momento de decisão, irmãos, é muito fácil nós vermos quem serve de quem não serve. Um homem que serve volta. O homem, quando eu digo, irmãos, não estou falando do gênero masculino, mas eu estou falando do homem ser humano, amém? Do homem ser humano na face da terra. Então, esse homem, ou esse humano, esse filho de Deus, ou essa criatura, vamos colocar assim, essa pessoa, ela vai determinar quem ela está seguindo pelas suas ações. Amados, nós vivemos em uma época onde as pessoas aprendem a vender pílulas mágicas. As pessoas aprendem a vender hoje de tudo. Eu vejo as pessoas, irmãos, eu acho muito engraçado,
Porque como eu mexo com tecnologia, tudo que é de dúvida de tecnologia as pessoas me mandam. E ultimamente as pessoas têm me mandado muito print, falando, pastor, o que você acha de eu comprar isso? E todo mundo é a mesma coisa. Ganhe dinheiro na sua casa de R$20 a R$100 por dia com tal coisa. Ganhe dinheiro na sua casa, tal e tal. Aí as pessoas falam, pastor, é só eu comprar esse negócio que eu vou ganhar dinheiro. Não tem como. Irmãos, as pessoas hoje, elas querem, e aí eu estava conversando com uma certa pessoa, falei, não, isso é isso, mas como que eu faço tal coisa? Assim, ah não, difícil demais, eu não quero. Então, as pessoas hoje, elas querem facilidades. As pessoas hoje querem acordar, e já querem acordar ricas, ou acordar felizes, ou sem problemas, ou já viajando. As pessoas hoje, elas querem pílulas mágicas. As pessoas querem abrir o seu Instagram, o seu WhatsApp, o seu Facebook, o seu TikTok, o que for dessa sua rede social que você use. As pessoas querem abrir e querem ver uma receita mágica para mudar de vida. Aí as pessoas querem ver algo, falam assim, não, eu preciso é disso mesmo, eu preciso acordar tal hora, porque se eu acordar tal hora eu vou ser feliz, eu preciso tomar banho de gelado que eu vou ser feliz, eu preciso dar 2 pulinhos, 2 girinhos, eu preciso agachar, levantar, qualquer coisa, porque ele diz que eu vou conseguir. As pessoas hoje, a Bíblia começa a dizer para nós não voltarmos para as fábulas, não é para nós voltarmos para os contos, mas nós estamos voltando para contos e fábulas, e esquecemos da verdade. A Bíblia começa a dizer que vai ter pessoas que vão chegar, Senhor, como que é isso? Como que o Senhor não me conhece? Eu falei do seu nome. Olha para você ver, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E ainda bem que essas pessoas estão sendo sinceras. Ainda bem que Jesus está colocando aqui a da sinceridade, porque não é a pessoa, mas é o nome de Jesus que faz todas essas coisas, porque há poder em Jesus. Mas quando nós começamos a ver, e nós lemos aí, em Mateus 17 e o verso 21, mas a esta casta de demônio não se expulsa pela oração e pelo... Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, nós estamos sendo confundidos, nós estamos vivendo uma geração que perdeu a identidade e perdeu, parece que o senso do que é normal. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde a igreja de Jesus na face da terra parece que teve uma amnésia espiritual, porque parece que a vitória só vem sem oração. As pessoas hoje, elas estão achando que a vitória vai vir sem oração, sem jejum, sem consagração. As pessoas acham que as coisas vão mudar, que os demônios vão recuar, mesmo sem eu pagar preço. As pessoas acham que simplesmente o fato de eu estar no culto todo domingo, ou toda terça, é suficiente para a minha vida mudar. E não é, meu amado. Deus, Ele não quer, quando Jesus começa a dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, ou nunca te conheci, Deus está falando de pessoas que nunca se achegaram a Ele, e não se achegaram no que diz, Senhor, eu te conheço, não, se achegaram em um momento de intimidade. Irmãos, eu quero te dizer, sempre foi, antigamente, antes de Jesus, depois de Jesus, e hoje nos nossos dias, vitória só vem através de uma busca incansável pela pessoa do Espírito Santo. A vitória só vem quando nós buscarmos. Mas eu quero te dizer, querida, a Bíblia está dizendo que tem castas de demônios, tem ação que vai vir contra a sua vida, que você só vai vencer através do jejum e da oração. É só isso. Mas nós, irmãos, muitas vezes criamos hábitos rotineiros de tirarmos pouco tempo para Deus e achar que isso é suficiente. Não é, meu querido. Eu quero dizer que a cada dia que passa, aquele tempo que você tira vai ser insuficiente. A cada dia você vai ter que melhorar. Por isso que a Bíblia diz, mas de vós, ó amado, esperamos coisas melhores. Hebreus capítulo 6, a partir do 9. O escritor aos Hebreus começa a dizer assim, olha, para vocês que já servem a Jesus, para vocês que já têm uma aliança com o Senhor, eu estou esperando que vocês sejam melhores. Irmãos, não tem como. Não tem como nós queremos algo tão caro. Amados, eu sou daquele camarada, eu não sei se é por causa de homem. O homem compra um sapato por ano, né? E olhe lá, né? A calça, a cada 10 meses compra uma calça, né? O homem é desse jeito. Tem uns homens que é diferente, mas cada um é de um jeito. Irmãos, eu sou assim, ó. Suzane, amor, tem essa calça, vem experimentar. Já não quero mais. Eu não quero mais a calça, eu não quero experimentar a calça. Irmãos, se tem uma coisa, irmão, que me tira a paciência, entrar numa loja, tem que experimentar roupa. Irmãos, eu não levo. Se a pessoa fala assim, você tem que experimentar aqui, tchau, não levo. Eu estou errado, mãe?
Minha mãe está ali, estou errado, Suzane? Irmãos, não compro. Se não chegar na minha casa para me experimentar lá em casa, eu não compro. E se a moça falar que não pode experimentar, eu falo assim, então tchau, não quero também. Mas você está precisando, estou mais não. É de jeito. Porque eu não aguento experimentar a roupa, sabe, irmãos? É prático o negócio. Só que tem pessoas que gostam do negócio, sabe? Aí gosta de ver e gosta de experimentar, mas também às vezes fala assim, não, eu gosto de experimentar, não preciso nem comprar, mas experimentando tá bom. Eu falo assim, não, irmãos. Só que nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que você paga o preço pelo valor que você dá. É simples assim. Esses dias eu comecei a ver, irmãos, que coisa de menina é mais caro do que coisa... Eu já comecei a ver, não, tem muito tempo que eu vejo isso. Mas coisa de menina é mais caro do que coisa de adulto. Você pegava um sapatinho de menino desse tamanhozinho, R$90. Eu falei, pelo amor de Deus, o negócio tem nem material aí, um negocinho desse tamanho. É isso. Uma calça, Cecília, metade do meu tamanho, tantos reais. Eu falei, não é possível um negócio desse. Esse povo, eu estou no mercado errado. Mas olha para você ver, quando você começa a entender o valor das coisas, e quando as coisas começam a te custar, você começa a ponderar quando você pode e quando você não pode. Mas vamos dizer que você está juntando dinheiro para um determinado fim, e isso vai gastar muito recurso seu financeiro. Aí você começa a guardar aquele dinheiro por muitos anos, até que você juntou, e vamos colocar aí que o valor seja R$500 mil, que hoje não faz muita coisa, mas vamos dizer que é R$500 mil. Aí você junta e compra aquilo com R$500 mil, aí as pessoas podem dizer para você, nossa rapaz, nossa moça, mas R$500 mil é caro demais e você pagou, mas você fala, mas eu estou feliz, porque para mim valeu esse R$500 mil. Não é assim que acontece, irmãos, muitas vezes? Às vezes você compra algo e a pessoa fala, nossa, mas para mim valeu. Amados, você vai saber se o que tem valor para você, pelaquilo que você está disposto a pagar diante de Deus. Você vai saber se a sua casa tem valor para você pelo tempo que você paga diante de Deus, se seus filhos têm valor para você. Porque eu vejo muito pai dizendo, eu dou minha vida para o meu filho, mas não dá tempo de oração pelo filho. Eu dou tudo pelo meu filho, mas o filho não estiver orando, não estiver jejuando, não estiver nada. Aí depois quer que o filho seja a bênção, mas quando na verdade vai se tornar uma maldição. Por quê? Porque não tem referência dentro do lar. Nós temos que começar a entender, irmãos, pelo preço que eu pago é o valor que tem. Eu como pai, o maior valor que eu posso investir nos meus filhos não é nesta vida, mas é para eles viverem eternamente diante de Deus. O maior investimento que um pai ou uma mãe pode ser para os seus filhos, irmãos, é pagar um preço, mas é preço, irmão. Não é pagar preço de dizer, realmente, os meus filhos, eu vou dar um couro nele, eu vou ensinar. Não, irmãos, isso aí, eu sei que muitas vezes faz parte, mas é pagar preço diante de Deus em jejum e oração. A Bíblia diz em Jó, capítulo 1, que o Jó chegava diante de Deus e se consagrava pelos seus filhos, dizendo, porventura os meus filhos pecarem em seus corações. Mas hoje nós vemos uma geração, irmãos, eu nunca vi na minha vida, irmãos, no tempo de hoje. E eu não estou falando a respeito da nossa congregação, porque eu como pastor tenho contato com outras pessoas de vários lugares, irmãos, de demais lugares, de vários mesmo, tanto de Nova Serrana como de fora, tanto da nossa congregação como de fora. E eu nunca vi na minha vida, irmãos, uma geração que não quer orar. Eu nunca vi na minha vida, irmãos, nunca houve um tempo, irmãos, deu entender como crente, onde as pessoas querem mudança sem oração. É improvável isso não vai acontecer, irmãos. Isso é o cúmulo da loucura. É você chegar num ponto de engano de tal maneira que o diabo já conseguiu te enganar da maior forma possível. Não existe vitória sem Jesus, meu amado. Jesus diz isso em 15:5 de João, na parte B, João 15:5, sem mim nada podereis fazer. Você não vai fazer nada sem Jesus, irmãos. Mas as pessoas hoje querem pôr a força do braço, porque eu vou resolver, eu vou conseguir, eu vou isso, eu vou aquilo. Eu estava aconselhando uma pessoa há umas 2 ou 3 semanas atrás, irmãos, uma família, eu estava aconselhando, grande assim, e eu estava vendo as pessoas, eram várias pessoas de uma mesma família, várias mesmo, ficou até grande a sala, e eu estava conversando com aquela família, e as pessoas falaram, não pastor, mas é porque eu estou com esse problema, e o outro, não pastor, é por causa disso, daquilo, já tentei de tudo, pastor. Irmãos, quando alguém fala assim para mim, eu já tentei de tudo, eu fico até triste, irmãos. Sabe, eu fico até, na hora, irmão, meu coração entristece, porque eu sei que quando a pessoa falou isso, é porque não fez de nada. É porque hoje a gente quer resolver na força do braço. Menino, você tem que fazer. Mulher, você tem que fazer. Esposo, você tem que fazer. Cachorro, até o cachorro entra no negócio, você tem que fazer. Todo mundo entra na força do braço porque tem. Ninguém tem que fazer nada, irmãos.
Tem pessoas que escolhem ir para o inferno, vê se pode um negócio desse. As pessoas são livres, Jesus deu o direito de escolha para cada um. Por isso que a Bíblia diz em João, no capítulo 1, e a partir do verso 10, ele diz: e aqueles o que o recebeu, deu-lhes o poder. Tem pessoas que recebem e tem pessoas que não recebem. Mas aí quando você pergunta para a pessoa: você está orando? Bem pouco. Você está jejuando? Ixi, nem lembro quando eu jejuei. Mas quer vitória? Irmão, não tem vitória. Não tem, não tenho medo de te dizer, irmãos, não tem vitória na sua vida, não tem cura, não tem transformação. Os demônios vão batalhar meio contra você e muitas vezes vão vencer. Por quê? Porque tem castas de demônio que só saem através do que, irmãos? Jejum e oração. Irmãos, pensa comigo. Deus é o Criador dos céus e da terra. O que é impossível para esse Deus? Quando nós começamos a ver Lucas capítulo 18, Jesus começa a contar uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desfalecer. Irmãos, tem algumas palavras na Bíblia que elas estão ali muito interessantes. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa sobre jejum. Jejum é uma coisa extraordinária. Pastor, eu estou fazendo jejum de Coca-Cola. Não, irmãos, eu vou fazer um propósito. Sabe, teve um retiro de jovens, eu achei engraçado demais, irmão. Os jovens todos chegaram para mim: pastor, eu estou de propósito de refrigerante. Você leva suco? Falei: que suco? O que, rapaz? Você vai beber água. Você vai substituir uma coisa para o outro. Você vai passar, um aperto mesmo. Pensa, irmãos, eu não tomo suco, eu estou fazendo um propósito de refrigerante, mas eu tomo suco. Mas aí, 6 por meia dúzia, você tem que beber água. Eu falei assim, e vai beber o que tiver lá. E se não tiver água também, você vai fazer jejum até de água, meu filho. É assim, irmão, nós temos que fazer coisa que nos custe. Mas as pessoas não querem coisa que nos custa. É como eu disse, as pessoas estão querendo pílulas mágicas. As pessoas querem falar assim: porque você é bonitinho, porque você é bonzinho, porque você é uma pessoa interessante, uma pessoa inteligente, Jesus vai derramar sobre a sua cabeça lá e pronto. Não, irmãos, há um preço pela unção. Há um preço para adquirir. Quando tem a parábola das 10 virgens, uma das 5 virgens perdem, começa a apagar a lâmpada, e ela chega para outra e fala assim: dá um pouquinho aí do seu azeite. Não tem como, a gente pode dar para você e ficar sem. Vai naqueles que vendem e paga o preço. Tem um preço, irmãos, para a lamparina ficar acesa. Há um preço de renúncia. A renúncia às vezes é contra você. Às vezes você está de madrugada na sua casa, o seu corpo está dizendo: fica dormindo, mas o seu espírito está dizendo: levanta, vai clamar ao Senhor. Você dá ouvido mais para a carne do que do espírito. E às vezes nós vamos fazendo isso após dia, dia após dia. E daqui a pouco, irmãos, pode demorar, mas a destruição vai chegar. Quando você esquece de Deus, a proteção de Deus vai embora. Ele diz para o rei Asa: rei Asa, eu estou com você enquanto você está comigo, mas quando você me deixar, eu vou te deixar. Deus falou isso. É um princípio de reciprocidade. Tiago capítulo 4: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Olha para você ver, Deus está dizendo: o primeiro ponto parte de você, e depois tem resposta minha. Quando Jacó para e começa a ter aquela visão dos céus, ele vê uma escada, e ele diz: olha, esse lugar é a casa de Deus. E aí ele vê a escada. Como que ele vê os anjos, irmãos? Subindo e descendo. Não é descendo e subindo. Não é a terra, irmãos, que vai dizer o que Deus tem que fazer. Mas Deus ele se agrada das petições da igreja. Ele se agrada dos pedidos dos seus filhos. Ele se agrada, irmãos. Mas nós preferimos o fracasso. Nós preferimos, irmãos, e eu quero ser bem claro com os irmãos hoje, porque é segurança para vocês, amém, irmãos? Amém, irmãos? E é segurança para mim. Nós preferimos ser preguiçosos com Deus do que ter vida de sucesso, porque nós não aguentamos esperar o tempo. Nós somos um ser terminantemente impaciente. Você começa a fazer um negócio, você já quer o resultado. E se você não tem o resultado no outro dia, você fala: não quero mais. É assim que funciona. Se a gente não consegue aquilo que nós queremos em pouco tempo, nós já abandonamos. Só que não é assim com Deus. Nós precisamos, irmãos, estar lá. E mesmo que pareça não ter resultado, nós vamos continuar lá, porque é maravilhoso estar na presença do Senhor. Mas há castas de demônios que só saem através de o que, irmãos? Jejum. Pastor, nunca muda na minha vida, mas às vezes é que você não se consagra para os demônios ir embora.
Às vezes tem casta batalhando contra a sua vida e elas estão vencendo, porque você se tornou fraco. Pastor, mas os demônios são mais fortes. Nunca, irmãos. A Bíblia diz que o maior está conosco do que o que está no mundo. A Bíblia diz que Ele colocou a presença do Espírito Santo, que é Deus, na minha vida e na sua vida. Até esses homens que não buscavam a Deus fizeram sinais e maravilhas através do nome de Jesus. Mas nós, irmãos, temos que voltar para as raízes, para os inícios de todas as coisas. Nós temos que voltar, como diz aquele louvor, né? Quero voltar ao início, rever tudo, irmãos. Nós temos que voltar. E outro ainda porque diz: só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. É isso que nós estamos precisando, irmãos. Ah, pastor, mas eu não sei o que fazer. Vai orar. Eu não sei como fazer, vai orar. Eu não tenho ânimo, vai orar. Eu estou triste, vai orar. O que for, irmão, vai orar, que Deus vai dar resposta. É isso que nós temos que entender. Só que, amados, nós perdemos tão facilmente. Tão facilmente. Isso daqui é suficiente para nos fazer perder tempo com Deus. Tantas coisas. Eu quero dizer, irmãos, o jejum tem tantos benefícios. Além do benefício espiritual, ele tem benefícios, irmãos, para o seu corpo. Para o seu corpo. Olha para você ver que Jesus, Ele deixou tantos benefícios, irmãos, no jejum. Quero te dizer uma coisa, irmãos. Nós temos células no nosso corpo. Temos células boas, células velhas e células que eles chamam células zumbis. São células com problemas. Células que às vezes podem gerar um câncer, pode gerar uma doença, pode gerar isso ou aquilo. Quando você se alimenta e come, está indo energia para todas as células. Está indo para a boa, está indo para a velha e está indo para a célula deficiente, a célula ruim. Mas quando agora você está em jejum, o corpo começa a contrabalancear isso. O que ele começa a fazer? Tem pouca energia chegando, eu não vou usar mais. Como não está chegando energia, ele começa a quebrar ali a gordura, né? E jogar tudo para o fígado. Mas agora eles começam a diferenciar. As células boas têm toda a energia, ela come a célula velha. Olha para você ver, a célula velha é comida pela célula nova, e a zumbi, ela começa a morrer. Então até quando você está tendo jejum, está limpando o seu corpo de possíveis doenças. Só que muitas vezes, irmãos, nós preferimos ser dominados por esse ventre. Nós preferimos ser dominados por outro cérebro. E muitas vezes, irmãos, nós não começamos mais a viver, porque as pessoas falam assim: pastor, eu não dou conta. Não dá conta mesmo é de morar no inferno. Não diz que é que a gente não dá conta, porque lá onde o bicho não morre, o fogo não apaga. Qualquer outra coisa é fácil. A Bíblia diz: arranca o seu olho, que é melhor entrar sem um olho. Arranca a mão, é melhor entrar sem a mão, porque lá vai ser terrível. Mas nós temos que parar de ser ouvintes esquecidos. Porque na verdade, irmão, nós temos que entender quem nós somos em Cristo. Você tem que entender hoje quem você é. Porque na sua cabeça você é um discípulo, mas às vezes você é um comedor de pão. Sabe o que é um comedor de pão? E Jesus tinha pessoa que só seguia Jesus por causa dos milagres. Tinha pessoa que não queria compromisso com Jesus. Tinha pessoa que só queria a bênção de Jesus. Aí quando Jesus chega e fala assim: olha, você para ter parte comigo, você vai ter que comer do meu corpo e beber do meu sangue. Aí eles começaram a ir embora. Que coisa louca é essa que esse homem está falando? Comer da carne, beber do sangue. A Bíblia diz que até os discípulos, outros discípulos, que não eram só os 12, começaram a deixar Jesus. Irmãos, eu acho maravilhoso, porque hoje a gente fica querendo todo mundo: ah não, pastor, eu preciso que aquela pessoa, eu tenho que fazer de tudo para aquela pessoa, ela não sair da igreja. Eu quero dizer, irmãos, uma pessoa que tem consciência de Cristo, ela tem que fazer as escolhas dela. Jesus vira para os 12 e fala assim: vocês não querem ir embora também? Vocês podem ir embora. Aí o que um deles responde? Senhor, mas para quem nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Eles sabiam, irmãos, que não havia outro lugar, e nós temos que entender quem nós somos aqui. Nós temos que entender que característica nós somos, se nós somos servos, discípulos de Jesus, ou se nós somos a multidão que só quer os milagres de Jesus. Nós temos que entender aonde nós estamos. Como que você descobre quem você é? É de saber aonde você está empregando força. Pastor, eu tenho realmente, indiferente do tempo, da época, eu tenho buscado a presença de Deus. Discípulo: ah não, eu quero uma bênção, eu vou fazer um propósito pela uma bênção. Aí depois que eu atingir a bênção, eu deixo Jesus. Comedor de pão, é só a multidão que quer bênção. Essas é as que vão embora, é as que negam Jesus, é as que voltam para trás, e as que não vão ter parte no reino de Deus. Os discípulos é aqueles que está de sol, está chuva, está a qualquer momento: eu sou de Jesus e não abro mão, eu sou de Jesus e não abro mão, eu sou de Jesus e não abro mão. É sim.
Tem pessoas, irmãos, que vão para evento, desconverte. Tem pessoas que vão para a faculdade, desconverte. Tem pessoas que vão para o trabalho, desconverte. Tem pessoas que ela se mistura à multidão de acordo com o que ela está vivendo. Às vezes está todo mundo num padrão, eu estou indo para aquele lugar, eu tenho que ficar naquele padrão. Jesus nunca foi assim. Quando você começa a ver o Paulo escrevendo na igreja de Coríntios, fala: tornem tu para eles a parte o precioso do vil, a parte, fique longe, aí eu vou te receber. Deus começa a dizer isso também entre os profetas. Nós temos que começar a entender, irmãos, que nós temos que tomar o reino de Deus à força. Sabe o que é a força? Quando você não quer fazer, você está fazendo. Quando você não quer ir, você vai. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós vamos ter fracasso quando Jesus sai de nós, quando nós deixamos as coisas embora. E eu quero dizer que às vezes nós podemos estar aqui, irmãos, todos nós que aqui estamos, todos nós, podemos estar vivendo de 3 formas. Ou podemos estar muito felizes com Jesus, ou podemos passar dificuldade, mas com Jesus, ou podemos estar longe de Jesus. É assim que nós estamos aqui nessa noite. Nós temos que entender como que nós estamos. Porque eu posso estar passando dificuldade, mas Jesus é meu guia e meu comodoro e meu capitão. Eu não abro mão, eu não deixo, eu não retrocesso, eu não volto. Mas tem pessoas, irmãos, que elas querem ser salvos, mas querem viver com uma vida no pecado. Elas querem viver com um pé na igreja e um pé no mundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Um pé na igreja para salvação, mas no mundo por causa dos prazeres. Não vai ter, irmãos. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Isso é aquela coisa mais básica que nós falamos, né? Se eu pegar um pouquinho de água de esgoto e colocar no seu copo, você vai beber? Claro que não, pastor. Mas e se eu colocar sem você ver? Você não vai nem sentir o gosto. Às vezes você vai sentir o problema depois com uma gotinha. Só que a Bíblia está dizendo que tem castas de demônio, irmão, só vão ser expulsas através de jejum. Tem coisa que você pode não estar vencendo, irmãos, porque você está fraco na fé, está fraco espiritualmente. Sabe, tem coisas que eu lembro um dia, um rapaz chegou para mim, irmãos, eu me lembro como se fosse ontem. Eu te quero dizer, irmãos, Deus conta o oculto e o escondido. Eu me lembro, estava eu, minha mãe, meu pai e uma moça. Ela tinha um relacionamento com meu irmão na época. Nós fomos visitar o meu irmão lá em Matozinho, que ele estava numa clínica, e nós fomos lá visitar ele. Irmãos, é muito interessante, irmãos, porque quando você está buscando a Deus, irmãos, é notório ver as coisas. É normal você ter discernimento das coisas. É normal você ter capacidade de discernir, isso vem de Deus, isso não vem de Deus, isso vem de Deus, isso não vem de Deus. E eu não estou falando de espiritualizar, irmãos, porque tem pessoas que têm um pico de espiritualidade e depois baixa de novo. Nós temos que deixar de euforia e viver realmente constante e abundante. Eu me lembro, irmãos, que eu fui lá. E quando eu fui lá, estava uma situação, aí as pessoas souberam, assim, era um lugar, tinha umas casas em volta, né? Poucas casas, não é isso, mãe? Umas poucas casas. E eu me lembro que as pessoas, na tarde, depois do almoço lá, eu falei assim, eu vou dar uma olhada nesse povo aqui em volta, né? Eu vou deixar aqui a clínica e fui ver as casas do povo. Falei, já que eu estou aqui, por que não, né? E aí as pessoas falaram assim, pastor, vem aqui na minha casa. Aí eu entrei numa casa, irmãos, e quando eu entrei naquela casa, quando eu entrei naquela casa, eu já senti aquele negócio ruim, na primeira casa. E eu estou lá conversando com aquela família. Irmão, a família toda se converteu a Jesus. Jesus começou a mostrar um monte de coisa. Foi uma coisa extraordinária, coisa ímpar. E eu me lembro quando eu estava lá, passou um cara de charrete e parou na porta. E o camarada de charrete parou na porta e falou com o dono da casa que eu estava, falando assim, quem está aí na sua casa? Falou assim, não, tem um pastor aqui. Ele, pastor? Estou fora. E continuou com a charrete dele, continuou o caminho. Mas daqui a pouco volta o camarada da charrete e começa a bater na porta. Falou assim, eu quero falar com esse pastor que está aí. Aí o camarada falou assim para mim, pastor, ele quer falar com você. Eu falei assim, nem conheço, né? Falei assim, o que está acontecendo, meu querido? Pastor, quero que você vá lá na minha casa. Eu falei assim, eu vou. Aí ele falou assim, não, ele me falou que tinha um pastor aí, e eu falei que eu não queria, e eu fui embora. Mas no meio do caminho eu comecei a ver uma luz, e a luz falou, volta, e eu tenho que levar você na minha casa, porque a luz não deixa eu passar para aqui. E ele me chamou, e eu fui na casa dele, irmãos. E quando eu fui na casa dele, ele falou assim, pastor, sobe aqui na charrete. Eu falei, não, você pode ir na charrete, que eu vou no meu carro, que de lá eu vou embora. E não era o problema com a charrete, irmãos, o camarada estava meio chumbadinho. Aí daqui a pouco ele não tem carteira de charrete, vai saber comigo lá, né? Não pode dar lugar, né? Para fugir da aparência do mal, né? Aí ele foi, e estava eu,
Estava meu pai, minha mãe, eu e essa moça que tinha relacionamento com meu irmão. Quando nós chegamos na casa, irmãos, era como se fosse um sítio. É uma coisa assim, muito feio, né? Tudo demolido assim, e a casinha deles. Irmãos, na hora que eu cheguei lá, a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo, não coma e não beba nada nessa casa. Primeira coisa, irmãos, eu saí do carro, falei com meu pai, com minha mãe, com o pessoal, vocês não vão comer nada e não vão beber nada, nem água, nem café, nada, não é isso? Nada. Minha mãe está aqui que ela estava lá, irmãos. Eu falei, você vai comer nada e não vai beber nada nesse lugar. E nós entramos na casa, irmãos, na hora que entrou na casa, eu já senti aquela opressão maligna, aquela coisa horrenda, 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 horrenda. Irmão, sabe quando você entra num lugar, é como se fosse num covil de leões, é como estava lá, aquele lugar extremamente terrível e tudo mais. E quando eu entrei, nós sentamos, a primeira coisa que eles ofereceram para nós foi comida. Irmãos, antes nós entramos, antes de sentar, a mulher já chegou, vocês querem comer alguma coisa? Quer beber alguma coisa? Eu falei, não, estou bem. Não, por favor, come alguma coisa, bebe alguma coisa. Eu falei, não, nós estamos bem. Aí eu virei para os outros, nós estamos bem, já pus a moça na frente de todo mundo, já respondi para todo mundo, né? Nós estamos bem, não precisa trazer nada, nem se preocupe. Ah, não, mas eu vou preparar um negócio aqui. Irmãos, quando nós começamos a conversar, só escutamos aquele berro assim, aquela situação do camarada, do marido, ficando endemoniado, lá na cozinha. E ele vinha que nem cobra, irmão, uma coisa horrenda. E daqui a pouco a mulher vem também endemoniada. Os dois endemoniados, mas de uma forma, irmãos, terrível, 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 terrível mesmo. Expulsei o demônio. Depois que eu expulsei o demônio, irmãos, o demônio voltou de novo, porque na hora que eu expulsei, eles voltaram, começaram a brigar de novo, o demônio entrou de novo neles. E na hora que eu fui expulsar o demônio falou na boca do marido, e falou assim, olha, eu não vou falar as palavras, porque os demônios falam umas palavras baixas, eu estou matando, e falou um palavrão da mulher, eu estou matando aquela mulher tal, ela está comendo a comida que eles estão me consagrando, e eu estou matando ela por pouquinho, ela está cheio de, falando na boca do marido, ela está cheio de doença no estômago, porque eu estou matando ela aos pouquinhos. E aí o demônio começou a falar assim, olha, aqui, ali, lá, tudo tem oferenda aqui, que a mãe dele fez para acabar com essa família. Irmãos, nós oramos, repreendemos os demônios, eles foram totalmente libertos, foi uma coisa extraordinária, eles saíram de lá totalmente libertos e sem nenhuma opressão maligna. A mulher, irmãos, estava uma tosse terrível, uma coisa assim horrenda, irmãos. E quando foi ver, a mãe do camarada tinha um centro e toda a comida passava, antes de chegar na casa deles, passava na casa dela. Pastor, mas contra Israel não vale? Contra Israel não vale? Perfeito, para quem está se consagrando, irmãos, para quem está com a pessoa do Espírito Santo, para quem está cheio de Deus. Mas quem está vazio de Deus é vulnerável a todas as coisas, é vulnerável a escolhas, é vulnerável a direcionamentos, é vulnerável a tantas situações. Por quê? Porque a ótica muda quando você não está se consagrando a Deus. Você não tem mais a ótica de decisão na sua própria vida. Você não vai saber decidir em nada a seu próprio respeito se você não estiver com uma vida de consagração a Deus. Pastor, é difícil. É difícil, irmão. Se eu falar para você que é fácil, eu não vou dizer que não é não. Porque às vezes as pessoas vão falar, faz isso, mas você não vai poder fazer porque não te cabe, porque não é para você. Às vezes a pessoa vai falar, tem nada a ver, que problema tem um tanto de crente fazendo, mas não te cabe, porque Deus te tem um chamado especial na sua vida. E nós temos que começar a entender isso, irmãos, sobre o poder e o nível de consagração que nós temos que ter. Ah, pastor, mas a minha vida está tranquila demais, eu não estou orando, mas também as coisas não estão acontecendo de ruim. Espera, aconteceu isso com Laís. Uma cidade que estava desguarnecida, porque elas nunca tiveram ameaça nenhuma de um problema. Aí a tribo de Dan vê aquela cidade, diz a palavra, quieta e sossegada, vê aquela cidade totalmente desguarnecida, longe da civilização. A tribo de Dan chega, acaba com todo mundo, mata todo mundo e tinha uma cidade. Por quê? Primeiro, estava desguarnecido, e segundo, estava longe da cidade. É isso que acontece com muitos crentes, param de orar e se afastam da vida de Deus, para de orar e se afasta da vida da igreja. Irmãos, e é incrível
É incrível, irmãos. As pessoas que precisam de situações, às vezes vai ter um congresso, um culto, uma rede que vai falar daquele assunto. Aquela pessoa tem capacidade de faltar. Ela tem a capacidade de perder o trabalho para depois dizer: ainda Deus não me deu minha vida. Mas você perdeu a oportunidade que Deus poderia ter liberado algo na sua vida. Mas eu perdi o culto, eu perdi a reunião, eu perdi isso. Eu fico imaginando quem perdeu a visita do Espírito Santo. Imagina, irmãos. Por quê? Porque eu estou com outras coisas. Irmão, deixa eu explicar uma coisa. Quem precisa de algo fica desesperado até conseguir. Se você precisa de algo na sua vida, busca a Deus até você conseguir isso diante de Deus. Sabe, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós estamos como ouvintes esquecidos. Nós estamos esquecendo que é oração, é o joelho. Nós estamos esquecendo de coisas básicas do Evangelho. Nós estamos esquecendo do mais baixo, do mais simples possível do reino de Deus, que é uma vida de jejum e de oração. Pastor, mas os meus sonhos estão se realizando. Bendito seja o nome do Senhor. Que sonho está se realizando? Não, tudo que eu queria está acontecendo. Eu não tenho mais tempo para Deus, mas tudo está dando certo. Mas será que está dando certo mesmo? Ou você teve aquela oportunidade que Jesus teve e negou? Jesus foi levado num monte muito alto. O diabo mostrou toda a terra, os esplendores da terra. Falou assim: tudo isso é seu, se você prostrar e me adorar. Afasta de mim, está escrito: somente ao Senhor adorará, somente a Ele servirá. Às vezes, irmão, você está realizando seus sonhos com um custo muito alto de perder a presença do Espírito Santo. Não tem custo maior do que perder a pessoa do Espírito Santo para realizar qualquer coisa nesta vida. Não tem como. Mas eu estou voltando no mesmo assunto de oração. Por quê? Porque nós ainda até hoje não aprendemos a orar. Até hoje nós não aprendemos a ter vida de oração. Nós não aprendemos. É por isso que nós vivemos fracassados. É por isso que a gente vive cheio de doenças, cheio de problemas, cheio de adversidade, cheio disso, daquilo. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos nos colocando no nível que era para nós nos colocarmos. Pastor, eu estou orando, mas não jejua. Pastor, estou jejuando, mas não ora. Pastor, estou orando, mas não lê Bíblia. É um conjunto, irmãos, é um conjunto. Pastor, mas minha vida é corrida, o Senhor não me conhece. Não tem que te conhecer não, irmão. O tempo da sua honra, o fiel ao pouco, Deus te coloca sobre o muito. Mas a desonra do pouco é a desonra sobre o muito. As pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, eu tenho um problema, porque eu moro na casa do meu pai, na casa da minha mãe. Quando eu morar na minha casa, vai resolver. Aí o camarada muda de casa, o problema continua, porque o problema não é a casa, é a pessoa. Ah não, o problema é meu emprego. O dia que eu mudar de emprego, as coisas vão mudar. É mentira, o problema é a pessoa. É eu o problema. Porque se eu não sei honrar a Deus no tempo que eu tenho, eu não vou honrar a Deus em nenhum momento, meu irmão. Em nenhum momento. É questão de escolha. Pai, mãe, pastor, mas o meu filho, mas a minha filha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Será que você, em primeiro lugar, é um exemplo dentro da sua casa, para o seu filho e para a sua filha, de oração, de jejum e de leitura da palavra? Será que o seu filho ou sua filha olha para você: o meu pai é um homem de Deus, a minha mãe é uma mulher de Deus, eu vejo a minha mãe orando, eu vejo o meu pai orando. Mas nós somos muitas vezes hipócritas. Menino vai orar, mas eu não oro. Menino vai ler a Bíblia, mas eu não, porque eu tenho muita coisa para fazer, porque minha vida é corrida. O menino tem nada para fazer, então ele pode ou não. É tipo assim: menino vai para o céu porque eu vou para o inferno. Pode ir para um lugar diferente do meu, porque se você faz o que eu não faço, é para onde eu vou. Nós temos que parar, irmãos, muitas vezes, de enganar a nós mesmos, de começarmos a ouvir. Irmãos, hoje a coisa mais bonita, irmãos, eu já tentei, irmãos, eu pensei, irmãos, eu vou te contar um segredo. Eu pensei. Tem dia que eu chego assim: hoje eu vou preparar aquela mensagem pomposa, bonita, sabe? Irmão, tem dia que eu estou lá, vou ler uma palavra e falar assim: porque você é vencedor, porque você é vencedora, a sua vitória está chegando hoje. Irmão, tem dia que eu preparo aquela mensagem, aí o Espírito Santo muda, eu falo: Senhor, o povo vai achar que eu sou carne de pescoço todo dia, é a mesma cobrança. Não, irmão, sabe por quê? É porque hoje na internet está cheio de gente falando só flores, só coisas bonitas, e as pessoas estão lá, irmãos, as pessoas compartilham só coisa bonita. É só pregador famoso que fala: porque você vai vir alegria amanhã. Vai vir não, se você não mudar de vida. Não vai, irmãos.
pode dizer quem for, sem Jesus não vem vitória, sem Jesus não tem mudança. Jesus é a raiz de toda a solução na minha vida e na sua vida. Jesus, simplesmente Jesus. Pastor, mas o fulano de tal, o pastor de tal falou que não é desse jeito. Não importa, irmão, se eu falei ou quem falou. Se está escrito, está escrito. E a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Se está escrito, vai acontecer na sua vida. E Jesus já falou, preste atenção. Vai ter tempo que tem demônios que vão batalhar contra a sua vida, vão batalhar contra a sua casa, vão batalhar contra a sua mente, vão batalhar contra o seu coração. Você só vai vencer ele através do jejum e da oração. É jejum e oração. Quanto tempo? Não importa. Você vai ficar lá e vai orar e jejuar. É estilo de vida, irmãos. É estilo de vida. Irmãos, nada contra, viu, irmãos? Não é falando mal. Entenda bem, irmãos. Quero deixar bem claro. Não estou dizendo que não pode. Não, irmãos, estou falando nada disso que eu vou falar agora. Nada. Se você tem consciência, cada um sabe da sua vida com Deus. Mas eu vejo, irmãos, eu tenho às vezes vindo. Hoje eu estava vindo para a oração aqui de manhã. E eu passando assim, irmãos, aquelas academias cheias, sabe? Então, caminho na minha casa, que tem uma academia, irmãos, 5 horas da manhã ela está bombando. Mano, é bombando mesmo. 5h30 da manhã tem carro de um lado, carro do outro. As luzes tudo acesas, aquele povo lá todo animado já, e tal. Eu fico maravilhado, tem gente que dá conta. Tem crente, irmãos, que consegue ir lá, mas quando fala de orar, não, pastor, que sono. Mas dá conta de acordar para ir para a academia. A pessoa dá conta, por quê? Porque o problema dela é o corpo é o Deus. Eu não estou dizendo que todos fazem isso, irmãos, muito pelo contrário. Eu sei de gente que vai para a academia de manhã, mas também tem vida de oração, eu sei disso. Não estou colocando como regra, tem as suas exceções. Mas é incrível, o negócio está lotado. E às vezes você vai para o irmão orar, irmão, tem 3 períodos de oração na igreja, a pessoa não aparece em nenhum, mas está pedindo oração, porque está precisando de vitória. É o cúmulo da loucura o negócio. Irmão, não entra na minha cabeça. Às vezes eu falo, pastor, estou precisando de mudança na minha vida. Mas, irmão, nós temos 12 vigílias no ano. 12, tem pessoas que não aparecem nenhuma. Mas quer vitória. Não tem vitória para a sua vida sem oração, meu querido. Desculpe te dizer. Jesus, quando ele acha um homem e uma mulher na brecha, ele derrama as bênçãos sobre a vida daquela pessoa. Ele direciona, ele dá sonho, ele dá visão, ele dá ânimo, ele dá vida, ele dá força em todas as adversidades, em todas as dificuldades. Mas nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de galinha da gola. Estou fraco. O pastor geral fala muito disso, né? Estou fraco. Pastor, estou fraco. Mas e aí, irmão, o que você vai fazer? Irmãos, eu fico pensando nisso. As pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu estou fraco, estou desanimado. Vai orar, tá bom, passa uma semana, continuo fraco, você orou? Não, então o que você quer que eu faça? Que eu ponha a mão na cabeça e fale, volta a força. Não vai voltar, irmãos. A força vai vir quando o Espírito Santo estiver na sua vida. Se Ele tiver, você é o homem mais poderoso da face da terra, a mulher mais poderosa da face da terra, porque no Senhor nós temos vitória. É isso que nós temos que entender. Temos que aprender a ter prazer, irmãos, em orar e jejuar. Nós temos que ter prazer em passar horas nisso daqui, irmãos, ora. As pessoas falam que não tem tempo, aí tem folga. Na folga ela faz tudo dentro de casa, menos buscar Deus. A pessoa, ela fala que não tem. Irmãos, é simples você saber o que é prioritário na sua vida. Você não faz pelo tempo. Você não faz pela falta de tempo. Você faz porque você sabe que você tem que fazer. Mas agora eu quero te dizer, querido, tem castas de demônios, só vão ser expulsos através do quê? Sua vida não vai mudar enquanto você não entrar nesse crivo. As coisas não vão começar a acontecer enquanto você não entrar neste crivo. Pastor, eu já estou em jejum e oração, eu já estou buscando e as coisas continuam difíceis. Continua, meu querido. Se você está sendo fiel e santo diante do Senhor, Deus não se esquece dos seus santos. Deus não se esquece daquele homem, daquela mulher que paga preço. Deus não esquece. Pode parecer aos seus olhos tardio, como diz Lucas 18, mas todavia não é tardio, vem no tempo certo, na hora certa, porque Deus move não só um lugar, mas vários lugares, e a bênção de Deus não vem por uma medida, vem por uma medida dobrada. Deus chega para o Salomão e fala assim, Salomão, o que você quer que eu faça? Posso pedir o que você quiser. Senhor, eu quero sabedoria para direcionar o seu povo. Porque pediste bem, vai ter sabedoria, vai ter paz, vai ter força, vai ter glória, tudo vai estar no seu reino. Porque ele pediu sabedoria, vem um combo de bênção na vida da pessoa. Quando você escolhe correto, quando você escolhe certo.
Mas nós estamos vivendo nesses dias, irmãos, dias difíceis. Quem é sujo vai continuar se sujando, e quem é limpo vai se santificar. É simples, irmão, vai acontecer isso dentro da igreja. Quem é sujo vai se sujar, e quem é limpo vai se santificar. É simples. Você tem que entender agora, se você está se sujando ou se santificando, para saber de quem em você é filho. A Bíblia diz que os filhos de Deus ouvem a palavra de Deus, mas quem não é filho não ouve a palavra de Deus. Mas nós precisamos voltar para um tempo de entrega, irmãos, nós precisamos. E eu quero dizer que nós estamos correndo perigo, as nossas vidas estão correndo perigo, nossas casas estão correndo perigo, nós estamos correndo perigo. Nós precisamos parar e ter um tempo diante de Deus, mas nós temos que parar. Às vezes você está na expectativa de chegar às férias para você viajar, irmãos, às vezes as férias não vão nem chegar, mas nós precisamos orar hoje. Nós precisamos orar agora, nós precisamos orar em todo o tempo. Nunca houve um tempo, irmãos, que nós precisamos orar como agora. Nós estamos em um nível, em uma ação, em retaliações. Há lutas de todos os lados, em todos os meios. É luta na mente, é luta no coração, é luta na casa, é luta no trabalho, é luta no curso, é luta na faculdade, é luta em todos os meios. Nós precisamos nos santificar para estarmos firmes. Nós precisamos nos santificar para estarmos fortes, na rochas, preparado. Eu me lembro de um rapaz que chegou para mim, alguns, se eu não me engano, isso deve ter sido no começo do ano. Esse rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou precisando de mudar de vida. Eu falei assim: que bom, então você veio no lugar certo. Ele estava desviado, ele já era dessa igreja, estava desviado, e falou que agora queria. Ele falou: não, pastor, e tal, e tal. Aí ele falou assim para mim: pastor, eu falei assim, o quanto que vale a mudança de vida para você? Tudo, pastor. Pastor, eu dou o que eu tiver para minha mudança de vida. Eu falei: você tem certeza? Ele falou: tenho, pastor. Um rapaz solteiro, um rapaz mais velho, mas solteiro. Ele falou assim: eu dou tudo que eu tiver. Eu falei assim: olha, você não vai precisar dar tudo que você tiver, não. Você só vai ter que estar aqui na manhã, 5:30 da manhã, às 18 horas e às 21 horas. Você vai fazer isso por um tempo. Vai vir nos 3 períodos de oração. Todo dia. Fechado? Amanhã estou aqui, pastor. Eu falei assim: amém. Bendito seja o nome do Senhor. Eu te espero. Ele não chegou nas 18. Aí eu fui fazer, ele não chegou nas 5:30 da manhã. Aí quando foi às 18 do dia, eu fui fazer visita, e eu liguei para o irmão do horário e falei assim: ele foi? Fulano de tal foi? Não foi. Aí eu liguei aí eu já olhei assim, eu estava aqui na igreja no dia, eu vim no horário de 21, porque estava no reunião lá, e quando eu saí tinha uns irmãos orando, e aí depois eu olhei, estava ali o Marconi com os irmãos no canto, eu olhei o rapaz, se ele estava aqui. Não estava, eu falei assim, hoje deve ter acontecido alguma coisa, amanhã ele deve vir, não vem nenhum horário de novo. Aí depois, falei: e aí, rapaz, pastor, as coisas estão difíceis demais, eu não sei o que fazer. Eu falei assim: é simples, você só não fez o que você tinha que fazer. Como assim, pastor? Você só tinha que estar orando, nada mais. Que dificuldade é essa? Era só você estar orando. É simples, irmãos. A gente fica perdido: pastor, o que eu faço? Vai orar, meu querido. É simples o negócio, vai orar. Pastor, mas eu estou orando. Continua. Mas eu estou continuando. Então vai, não para, é sem cessar. Judeus é 3 vezes, muçulmano é 5 vezes, mas o crente é sem parar, é sem cessar. Nós não temos padrão para parar de orar, irmãos. É todo tempo, porque todo tempo o inimigo está batalhando contra as nossas vidas. Todo tempo. E nós precisamos voltar a ter tempo de jejum e oração. Jejum e oração. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: irmão, vamos fazer um jejum de 24 horas? Vamos. Pastor, eu vou morrer se eu fizer um jejum de 24 horas. Eu falei: vai não, meu querido. De 3 dias sem comer e beber, ou 4 você vai, mas 24 horas você não vai. Só que as pessoas estão assim hoje: vou fazer jejum de arroz. Não tem jejum de arroz, irmãos. Vou fazer jejum, não, irmão. Deixa eu explicar uma coisa para você, irmãos. Vou ser sincero. Tudo é percepção. Você às vezes trabalha o dia inteiro e não bebe um copo d'água. Não bebe um copo d'água. No muito um na hora do almoço. No muito um. Porque na correria você não lembra. Mas quando você está em jejum, você parece um camelo. Parece que come sal. Parece que não tem. É porque o diabo quer fazer você quebrar. Pastor, eu não consigo fazer jejum, é só de comida. Não, pelo amor de Deus, você não vai morrer, ficar um dia sem comer e sem beber, não. Vai ser bom para você. Vai fazer uma limpeza aí no seu organismo de uma forma extraordinária. Você não vai morrer, não. Você precisa pagar um preço. Pastor, irmãos, é claro que nós temos as exceções. Tem pessoas que tomam remédio, e tem outros níveis que isso é individual. Mas eu estou querendo dizer de uma pessoa hábil, pronta para estar. A pessoa, irmão, está de jeito. Ou senão, irmãos, é igual as pessoas falam de crente, né? Vai em festa e fala assim: crente não bebe, mas come, que é uma beleza. É tipo assim, o crente não bebe, mas é glutão, que é uma beleza, né? É desse jeito que as pessoas falam. Mas é isso que nós estamos vivendo.
Irmãos, eu quero te preparar. O dia que você falou, hoje eu vou jejuar, a torta que você queria comer vai bater lá na sua porta. Vai bater lá na sua casa, vai falar assim: opa, estou aqui de graça. O pudim, irmão, aquele pudim que você queria, vai lá assim, voando para sua casa, voando assim, e vai chegar na mesa, e vai estacionar, e já vai quase pôr na sua boca. Você vai ter que fechar a boca desse jeito. Eu me lembro, irmãos, tinha muito tempo que eu queria comer uma lasanha que minha mãe fazia. Eu me lembro, irmãos, eu estava numa consagração de uma semana, e eu falei assim: vai ser, irmão, na semana, a minha mãe queria fazer aquela lasanha que há muito tempo ela não fazia. Eu falei assim: mãe, essa semana eu não quero comer não, essa semana eu não gosto de lasanha, sabe, eu estou enjoado de lasanha. Aí no outro dia eu gosto muito, irmão, se tem um doce que eu gosto é do pudim. Aí chega o irmão: o pastor, eu trouxe um pudim para você. Eu falei: sangue do cordeiro, justamente hoje. Eu falei assim: irmão, por que você não vem no outro dia, né? Semana que vem está aberta as portas. Mas eu sabia, irmãos, que Deus tinha algo para me entregar, e vai vir provações. Sabe, um prato de comida não é mais importante do que um prato de bênção. Um prato de comida, um copo de água não é mais importante do que minha família salva, os meus filhos nos pés de Jesus. Umas 2, 3, 4 dias na semana passando fome, e que você não vai tem que ter. As pessoas pensam assim: pastor, eu descobri como é jejum. Como é que é? Na hora que eu sentir fome eu paro. Eu falei: meu Deus. O rapaz chegou isso para mim, irmão, falou assim: pastor, o jejum é assim, na hora que a gente sentir fome a gente para. Eu falei assim: você para de sentir fome e toma vergonha e continua. Ou se não, jejum de grávida. Quando eles falam é de uma forma não pejorativa, mas é porque não aguenta muito. Tem pessoas, irmãos, um dia eu cheguei na casa do irmão, a gente estava fazendo, isso já tem anos, irmãos, a gente estava lá, o irmão chegou para mim, o pastor já falou: pastor, estou jejuando tem 1 ano. Eu falei: 1 ano de jejum? Falou assim: 1 ano que eu jejuo todo dia, da hora que eu durmo até meio-dia. Eu falei assim: irmão, você deixou de ser jejum, isso virou ritual. Irmão, o jejum tem que te custar, tem que doer, sabe, o jejum tem que... pastor, deu dor de cabeça, daqui a pouco passa, irmão. Faz jejum de 3 dias para você ver que maravilha, sua mente até abre, você fica até mais inteligente. Irmãos, eu vou te contar um segredo: jejum de 4 dias faz você ficar mais bonito. Viu, irmãos? Fica mais bonito, muito mais bonito. É segredo, você não precisa nem mais em estética lá, você pode ter certeza. Mas é isso que nós precisamos. Pastor, e eu que tenho minhas comorbidades? Irmãos, quem tem comorbidades, doenças, é simples, é uma coisa que dá para conversar e instruir. Às vezes a pessoa não está podendo fazer um jejum ali agora, mas ela pode fazer um propósito, porque às vezes tem remédio que ela está tomando naquele momento que é muito forte, não pode ser sem um leite ou sem uma comida, mas ela pode fazer de uma outra forma, um propósito. Pastor, eu quero fazer o jejum de Daniel, de quê? De 3 semanas? Não, de alface. Isso é propósito, lembra, irmãos, é tantas coisas. O rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou feliz demais. Eu falei: irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os irmãos podem pensar que não, tem 14 anos que eu pastorei, irmãos, 14 anos. Eu já ouvi de tudo que você imaginar, de tudo, irmãos. E eu me lembro do irmão que chegou para mim e falou assim: pastor, estou jejuando. Eu falei assim: glória a Deus, irmãos, fico feliz, mas não fica contando não, fica mais tal. Eu falei: não, pastor, amém, mas pastor, eu estou jejuando. Pastor, mas deixa eu te contar, não está mudando nada na minha vida. Assim, eu pensei assim: mas o que você entende do jejum? Não, pastor, eu entendo que o jejum é algo que eu estou fazendo para mudar algo. Não, eu falei assim: não, você está errado. O jejum não é para mudar a pessoa, o jejum não é para mudar a situação, o jejum não é para mudar o outro, o jejum é para me mudar. O jejum fala a respeito de mim, que eu estou em consagração, em humilhação, estou colocando também a minha carne em sujeição, para que Deus me ouça com mais liberdade. A minha oração ainda tem que ser ouvida. Porque o rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou jejuando. Eu falei assim: e orando? Passou bem pouco, tem dia que sim, tem dia que não. Eu falei assim: então você não está jejuando. Isso não é jejum, pode ser qualquer coisa, pode ser jejum intermitente, pode ser qualquer outra coisa, mas o jejum com o Senhor, você inicia ele como uma oração. Você não vai parar de trabalhar, né? Mas a sua mente está conectada. Porque tem gente que fala assim: pastor, eu só posso fazer jejum no sábado, porque eu não posso fazer nada enquanto eu estou jejuando. Eu falei assim: irmãos, isso não é verdade. Não é verdade, irmãos. Você pode estar trabalhando em jejum, você pode estar fazendo várias coisas em jejum, você pode fazer várias coisas em jejum. O jejum não vai fazer: ai meu Deus, eu estou fraco. Às vezes no primeiro dia vai ficar, se você nunca fez, mas depois você vai ver que é uma coisa extraordinária.
É algo incrível, irmãos. Você começa a sujeitar a carne começa a perder força. Aí às vezes tinha aptidão ou situações que você queria, o seu corpo queria pecar. Agora os impulsos começam a diminuir por causa da força que está sendo agora acometida por causa daquela alimentação. Aí agora você começa a funcionar de uma forma diferente. Jejum, irmãos, é abster de alimento. Total ou parcial? Total, sem beber e sem comer. Pastor, pode um chazinho? Não. Pastor, não, irmãos. Hoje as pessoas estão assim, irmãos. Elas não estão fazendo jejum, mas que está no suplemento e no chá ali, mas mesma coisa de não fazer nada. 24 horas, irmão, você consegue fazer sem água e sem comida. Você começa a colocar água a partir de 2 dias. 1 dia é suficiente, a não ser que você está com alguma disfunção, algum problema. Nós temos que aprender, irmãos, estar em consagração naquele dia. Eu começo em oração, minha mente está conectada no meu trabalho, onde eu estiver. À noite, quando eu for entregar, ou a hora que eu for entregar, eu paro diante de Deus e coloco: Senhor, eu estou colocando diante do Senhor, porque eu preciso da sua visão, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso, e eu quero te entregar também, eu quero fazer isso também. Aí você começa a colocar diante de Deus. Sabe, irmãos, eu vejo uma coisa assim, eu comecei a analisar. É uma época da minha vida, muitos anos atrás, eu me via em tempos de jejum que eu queria jejuar para o poder de Deus vir. Eu queria jejuar para as curas acontecer. Eu queria jejuar para eu fazer. E tem tempo, irmãos, hoje a minha visão está um pouco diferente disso. Eu sei que o jejum pode acarretar poder e vai acarretar poder, amém? Mas hoje eu quero jejuar para me ter clareza para ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, eu quero estar minha mente totalmente aberta, sem ruídos, para Deus falar assim: filho, faça isso, e eu saber fazer na forma certa e do jeito certo. Eu quero ter uma clareza na minha mente, no meu coração, para eu falar assim: Senhor, eu estou precisando disso. As pessoas chegam para mim, irmão, e falam assim: pastor, eu estou sofrendo, pastor, eu não sei o que fazer. É nessa hora, irmãos, que eu falo: Senhor, me dá clareza, como que eu posso direcionar o irmão ou a irmã? Sabe, irmãos, para mim hoje isso é de grande valor. Sabe por quê? Porque uma cura física, irmãos, uma doença física pode te levar para o céu, mesmo estando doença física. Mas a doença da alma te joga para o inferno. Às vezes a pessoa pode ter uma deficiência nesta vida, mas às vezes o seu coração e a sua alma está cheia do Espírito Santo. Ela vai ter a salvação diante de Deus. O pior é as pessoas que estão amarguradas na sua alma. Nós precisamos ter sensibilidade diante de Deus para entender a necessidade das pessoas. Nós temos que pedir: Senhor, me mostra. Senhor, o que está acontecendo? Se você é um líder de célula, uma líder de célula, fala assim: Senhor, me mostra o que está acontecendo com as pessoas da minha célula. Me dê clareza para me saber. Se você faz parte de uma célula, você fala assim: Senhor, me dê clareza aonde eu posso ajudar o meu líder e minha líder, aonde eu posso corresponder com essa célula, aonde eu posso corresponder com isso, aonde eu posso corresponder com aquilo. Nós precisamos, irmãos, ter uma clareza na nossa busca com Deus. Mas nós temos que entender que há castas de demônios que só se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Que Jesus está dizendo: você tem que aumentar o nível, porque tem castas, categorias de demônios, lutas. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa: a luta que o Daniel estava passando não era uma luta qualquer. A Bíblia fala que o príncipe da Pérsia se depôs contra o Daniel. Pastor, quem é o príncipe da Pérsia? O do rei ali que estava sobre a Pérsia? Não. Está falando de principados das trevas mesmo. Por isso que Efésios capítulo 6, a partir do 12, do 10, né? Que diz: fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Mas no 12, ele vai lá e diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra quem? Principados, potestades, seres espirituais que atuam nas regiões celestiais. Então nós temos legiões de demônio, 8.000 demônios, de 6 a 8.000, que é igual uma legião de demônios, uma legião de soldados romanos, 6.000 demônios. Imagina, irmãos, o endemoniado de Gadara, nós somos muitos, somos uma legião, 6.000 demônios, irmãos. Imagina, 6.000 num camarada só. 6.000. Agora tem os príncipes e as potestades. Aí os demônios falam assim: não nos mande embora desta região. Aí havia uma região ordenada para atuar naquele povo.
Mas eu fico imaginando. Eu quero que você pense aí agora, qual que é o testemunho de Deus ao seu respeito? Mas eu quero dizer, se você tem dúvidas sobre jejum, me procura no final do culto, pode procurar. Mas eu tenho dúvida, hoje você vai jejuar como nunca, meu irmão, como nunca. Amém? Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Nós precisamos de transformação de vida. Nós precisamos de transformação em nós mesmos. Nós temos que aprender a ser pessoas que começam e terminam as coisas. Não seja aquela pessoa que seja reativa. Hoje aconteceu um problema, eu vou reagir. Não, seja uma pessoa preventiva. Aprenda a gostar de estar diante de Deus. Só vai morar com Ele quem gosta de estar diante dEle. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos, hoje eu quero te dizer para você que já aceitou Jesus, para você que já tem uma aliança com Jesus, saia dos 30 minutos. 30 minutos é uma perdição. Tem pessoas que param em 30 minutos de oração e ficam uma vida só orando meia hora por dia, irmãos. Só isso. Pastor, mas que bom que eu estou orando. Bom nada, irmãos, aumente esse negócio, põe mais força. Essa semana eu estou com 30, semana que vem eu vou para 40. Na outra semana eu vou fazer 45. Na outra semana eu vou fazer 50. Jesus chega, não podem vigiar comigo nem uma hora. Um jogo de futebol é 90 minutos e os camaradas ficarão assistindo o tempo todo. Um programa de televisão, no mínimo, o pior que existe é 40 minutos hoje, 40. Um filme, no mínimo, 1h30. E o camarada está lá babando, pedindo até para os outros calar a boca, mas na oração fica numa inquietude. Por quê? Porque quanto maior a intimidade, maior a facilidade. Irmão, quando você é íntimo, é fácil você chegar na sala do trono. Mas quando você está distante, fica aquele negócio difícil, sabe? Mas quando você é de casa, você já chega, as portas já estão abertas. Você já bateu, as portas já estão abertas para você estar diante desse Deus. E é isso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando orar mais. Nós precisamos orar mais. Eu vou te contar uma coisa, irmãos, que acontecia comigo antigamente. Eu falo antigamente porque a gente cresce, a gente deixa de ser menino. E eu me lembro, irmãos, eu ainda era solteiro. As pessoas chegavam para mim e falavam assim: Kleber, você está precisando orar mais. Sabe qual era a minha resposta, irmãos? Você não conhece o meu coração. Você não conhece a minha vida. Deus conhece o meu coração. Eu vou te explicar. Isso aí é de quem não ora, tá, irmãos? Se você tem esse tipo de resposta, se às vezes alguém chega, você vai orar. Ué, você não conhece o meu coração, Deus conhece. É quem não está orando, irmãos. É certeza. É certeza. A carne é corrupta e a carne ela gosta de se sentir. Mas um homem e uma mulher que está de oração vai falar assim: é verdade. Ela pode estar orando 3 horas por dia, ela vai dizer: eu preciso orar mais diante do meu Deus. É isso, é o espírito de submissão que vem através de uma busca. E eu quero te dizer, querido, nós precisamos travar batalhas. E eu quero finalizar com isso. Nós estamos em um tempo de travar batalhas em oração. Nós não estamos falando sobre orar sem por orar, batalhar mesmo. Nós estamos entrando em um tempo, irmãos, onde a oração é uma batalha que nós vamos ter que vencer. Nós vamos ter que batalhar, nós vamos ter que pegar isso aqui, ó, e amolar essa espada. E nós vamos ter que estar em jejum, oração. Por que você tem que ler a palavra? Porque a palavra te transforma. A palavra ela te modela, a palavra te limpa, a palavra mostra como um espelho para você aonde você precisa de mudança. Porque às vezes você está dizendo: ah, mas é o fulano. Aí quando você lê a palavra, é eu, não é o fulano. Às vezes você acha é dessa forma, não é dessa forma, é desse jeito e eu estou fazendo errado. A palavra que direciona. Pastor, mas eu estou desanimado. Vou te dar um segredo hoje, irmãos. Eu já dei esse conselho para muitas pessoas. Pastor, como que eu faço para mim voltar? Chega na sua casa hoje, só sai do quarto na hora que Jesus te tocar. Simples. Chega na sua casa hoje, vai para o quarto. Se você ainda não está bem, vai para o quarto e fala: Senhor, eu estou aqui. E eu só vou sair desse quarto na hora que o teu Espírito me tocar. Será que você está disponível a isso, irmãos? Ah não, pastor, como? Eu tenho que fazer marmita para amanhã. Eu entendo, irmão, que às vezes vai acontecer. Mas eu estou dizendo que você não precisa de um processo de recuperação. Jesus pode te tocar hoje. Jesus pode te visitar agora. Jesus pode chegar lá, aqui nesse culto. Você pode estar em sua casa, o Espírito Santo te encher com a presença dEle. Você pode chegar na sua casa lá e ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, é igual a Marta e a Maria. Jesus fala assim: olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, seu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar no último dia. Mas Jesus não estava falando do último dia, Jesus estava falando daquela hora. Às vezes você está pensando nisso, uma hora vai acontecer de alguém pôr a mão sobre a minha cabeça, ou ter um culto, um evento. Não, irmãos, é o Espírito Santo te visitando hoje.
lá na sua casa ou aqui, onde for que você der lugar, venha ânimo e a força sobre a sua vida. Aí como faz para permanecer? Aí amanhã você continua, aí depois da manhã de novo, depois da manhã de novo, e de novo, e de novo, de novo. Se desafie, meu amado, antes que você perca tudo que você um dia batalhou. Se desafie, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Se desafie diante de Deus. Se coloque diante de Deus, fala assim: eu vou pagar um preço. Às vezes você vai pagar um preço por alguém, mas Deus vai honrar a sua vida. Vamos ficar em pé comigo nessa noite para nós orarmos. Irmãos, eu quero, antes de nós orarmos, falar mais uma vez com os pais. Gaste tempo com seu filho, indiferente do tamanho da sua criança. Indiferente, gaste tempo. Gaste tempo. Mas não gaste tempo falando para televisão com desenhos cristãos. Porque tem pai que fala assim: vai lá assistir desenho cristão. Não, gaste tempo você. Senta na mesa com seus filhos. Há um poder na mesa. Eu gosto de dizer sobre isso: há um poder na mesa, irmãos. Não na mesa em si, mas o reunir nela, né? Senta com a sua família na mesa e vão ler a palavra juntos. Senta com a sua casa e fala assim: filho, vem cá, deixa eu ler com você. Pastor, ele não quer. Faz isso durante um mês para ver se ele não vai gostar. Leia. Ah, pastor, vai. Pastor Geraldo está falando desse negócio esses dias, irmãos, lá em Goiânia. Eu fiquei maravilhado com o negócio que ele falou. Irmãos, eu fiquei maravilhado. Ele estava falando assim, não, ele estava contando lá sobre oração. Tá incrível que pareça, lá em Goiânia, no retiro. Irmãos, e o pastor Geraldo falou uma coisa que... Ele falou que a mãe dele saía do culto, acabava o culto, ele levava os filhos e as noras para a casa dela para orar mais meia hora, todo mundo de joelho. Mas eu fiquei maravilhado com aquilo, ouvindo aquele negócio, fico imaginando, sabe? Fico imaginando, pensa, eu não conhecia a irmã Lavínia, irmão, cheguei um ano depois, mas eu fico imaginando o pastor Geraldo, a Silvana, o Dimas, a Alcione, acabando o culto e tendo que ir para a casa dela para mais meia hora de joelho, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que acontece hoje? Nós saímos do culto, chegamos em casa, a primeira coisa que nós fazemos é ligar a televisão ou o celular e esquecemos de tudo que nós ouvimos no culto. Nós chegamos em casa, já vamos para as redes sociais, já vamos assistir alguma coisa, e toda a palavra que você foi ministrar nessa noite, o diabo rouba assim que você entra na sua casa e começa a se deliciar com aquelas coisas, com as tecnologias. Aí tem gente que fala: nem lembro que foi pregado no domingo, eu nem lembro que foi pregado na semana passada. Por quê? Porque eu me entretive. O diabo conseguiu roubar. Assim que eu cheguei em casa, já fui lá, mais uma hora, meia hora, já comi um monte de coisa e já esqueci de tudo aquilo que Deus falou no meu coração. Ouvintes esquecidos. Mas gaste um tempo, querido. Eu quero te desafiar, irmãos, nós temos só mais 2 vigílias nesse ano. Você parou para pensar? Nós temos 12 vigílias no ano, só 12. E tem gente que perdeu 11 das 12. 10, 11 não, né? Porque vai ser agora, né? A 11ª. 10 de 12. É porque toda hora vai aparecer alguma coisa, irmão. Vai aparecer mesmo, a escolha é sua. Irmãos, eu já fui taxado de chato. Eu já fui taxado de gente que não gosta da família. Ixi, um monte de coisa. Porque às vezes tinha reunião da família, eu falo: eu não posso. Os meus irmãos sabem, meu pai sabe. Minha mãe chega para mim e fala assim: Kleber, vai ter algo no domingo. Eu falei: domingo não dá, mãe. Mas chega cedo. Se for cedo, tudo bem. Se for tarde, eu não vou, irmão. Não vou. Sabe por quê, irmão? Porque eu entendo que depois eu não posso chegar num culto de domingo na correria. Eu tenho que estar aqui cedo. Estou falando do domingo. Eu tenho que estar aqui cedo para dobrar o meu joelho diante do meu Deus e falar: Senhor, eu preciso de ouvir a sua voz nesse culto. Senhor, eu preciso vidas sendo salvas, vidas sendo transformadas. Eu preciso ver libertação, Senhor, eu preciso ver. Então acaba que o meu domingo, a minha escola praticamente emenda com o meu domingo. Suzane sabe disso lá em casa. Às vezes, irmãos, eu chego de casa, só almoço e vou ler a palavra, e daqui a pouco eu já estou com desejo de vir para o culto. Irmãos, eu não me aguento esperando de chegar a hora do culto, porque para mim é um momento maravilhoso. Estar aqui agora, irmãos, é um momento maravilhoso. É um momento delicioso de saber: o meu amado vai receber a minha adoração. O meu amado vai receber o meu holocausto nessa noite. Eu fico imaginando, irmãos, agora, imagina ele lá na glória, ele sentado no trono dele, Jesus à sua destra. Imagina, irmãos, ele recebendo, olhando para mim, prestando um culto a ele. Que coisa incrível e maravilhosa, irmãos. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu não chego aqui para buscar, eu já chego aqui depois de ter buscado, porque hoje ele já foi a prioridade do meu dia.
Hoje eu não priorizei o meu trabalho em primeiro lugar. Eu não priorizei a minha relação com a minha família em primeiro lugar. A primeira coisa que eu fiz hoje foi dobrar o meu joelho. E a primeira pessoa no meu dia que eu conversei foi o Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. As pessoas chegam, pastor, mas eu não tenho ânimo. É porque a pessoa vai buscar 10 horas da noite e quer que o dia seja abençoado. Aí passa um tanto de coisa, fala um tanto de palavrão. Hoje as pessoas estão com vício de linguagem, falam um tanto de palavrão. Aí depois não sabe por que está contaminada. Sabe, aqueles vícios que tem de palavras, e às vezes não sabe por quê. O que contamina é o que sai, não é o que entra.